começar. Vamos começar a fazer o registro? Boa tarde a todos. Registro de presença dos vereadores. Boa tarde a todos. Chamada. Vereador Antônio Bugalu. Vereador Basílio Zaquini Filho. Vereadora Beth Chedid. Presente. Vereador Cláudio Moreno. Vereador Ditinho Bueno do Asilo. Presente, secretário. Vereador Dr. Cláudio. Vereadora Fabiana Alessandri. Vereador João Carlos Carvalho. Será que está funcionando isso? Vereador José Gabriel Sintra Gonçalves. Nossa, não tem ninguém. Vereador Marco Antônio Marcolino. Presente. Vereador Marcos Vale. Ué, não está funcionando, acho que esse negócio não. Alô, alguém me escuta? Sim. Registrar a presença. Então tá funcionando, só isso que eu queria dizer. Ah, tá. É o Kiki. Eu também estou na escuta aqui. Vereador Mário B. Silva. Vereador Mofide Dorrea. Vereador... Presente. Escutou aí? Escutei. Vereador Natanael Ananias. Presente. Vereador Paulo Mário. Presente. Vereador Kiki Brau. Vereador Kiki Brau. Presente. Vereadora Rita Leme. Presente. Vereador Sidney Guedes. Vereador Tião do Fórum. Vereador Cláudio Moreno, presente. Presente. Senhor secretário, gostaria de registrar a presença. Basílio. Obrigado, amigão. Marcos Vale, presente, presencial. Sidney Guedes, presente. Vereador Mário B. Silva, presente. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro aberto o trabalho da 36ª sessão ordinária do exercício de 2020, às 16h10 do dia 6 de outubro. Solicito aos presentes que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo senhor segundo secretário. Boa tarde, senhora presidente, nobres vereadores, funcionários desta casa e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 ao 18, diz-nos a palavra de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém. Presidente? Pois não, vereador. Queria registrar minha presença. Vereador Bugalu, presente. Apreciação de atas de sessões anteriores. Ata da 35ª sessão ordinária de 2020. Realizada em 29 de setembro, com início às 16h21,
Nada mais havendo para constar, os trabalhos foram encerrados às 17h48, lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pela mesa diretora da Casa. Está em discussão a ata da 35ª sessão ordinária de 2020. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. O senhor primeiro secretário fará o registro das correspondências recebidas. No período de 29 de setembro a 6 de outubro de 2020, registramos o recebimento de correspondências oriundas do Executivo Municipal, de órgãos das esferas federal, estadual e de outras prefeituras e câmaras municipais, assim como de convites e programações de eventos diversos que se encontram à disposição dos interessados no Departamento Administrativo da Câmara. Dentre as correspondências recebidas, destacamos da Prefeitura, projeto de lei número 41/2020, que estima a receita fixa, a despesa do município para o exercício de 2021 em R$ 546.980.376 de receita líquida e da outras providências. Projeto de lei número 42/2020, que dispõe sobre denominação de unidade de vigilância de zoonoses da outras providências, passa a denominar-se Antonieta Abichedid, a unidade localizada... Antonina Abichedid, corrigindo. Antonina Abichedid, a unidade localizada na rua Oswaldo Pinto de Moraes, 311, Jardim Águas Claras. Projeto de lei complementar número 13/2020, que altera a lei número 1999, de 12 de dezembro de 1984, que dispõe sobre o Código Tributário do município de Bragança Paulista. Da Câmara Municipal, moção número 57/2020, de autoria do vereador Benedito Titinho Bueno do Asilo, que requer por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando o envio a esta Casa do projeto de lei para criar o Circuito do Idoso, no âmbito do município, para estimular atividades esportivas para idosos. Proposição que dispõe sobre denominação de bem público, de autoria do vereador José Gabriel Sinta Gonçalves, protocolo sobre o PG 186/2020 e despachado à Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor para emissão de parecer. Só por um momento, senhor presidente. Apresentação de proposituras protocoladas nos termos regimentais. Informamos ao plenário que serão encaminhados pela presidência os pedidos de informações e indicações protocolados nos termos regimentais. Apresentação de proposições verbais. Abrimos espaço para apresentação de proposições verbais dos senhores vereadores, desde que a matéria evidencie necessidade premente e atual, de forma a resultar em grave prejuízo, perda de oportunidade e aplicação à sua não apreciação imediata. Peço a palavra, senhor presidente. Questão de ordem, presidente. Eu estou abrindo a palavra. Está registrada a presença, vereador. Quem é? Tião do Fórum. Tião do Fórum. Vereador Marcos Vale. Senhora presidente, eu quero fazer um pedido de informações. É um assunto que já é do conhecimento de todos os vereadores. É sobre o Instituto Brasileiro de Cidadania, aquela empresa que tem o contrato com a prefeitura, né, das creches, ok? E está acontecendo o seguinte, foi suspenso o contrato, obviamente, devido à pandemia, né? E aí 70% do pagamento dos funcionários é feito pelo governo e 30% seria a critério da empresa. E aí os funcionários, eu não sei como funciona isso, eles alegam que não receberam setembro e outubro e que teriam recebido os outros meses, os 30%, não o salário todo, os 30%, ok? A empresa põe a culpa na prefeitura, fala que a prefeitura não pagou. Eu acho que a prefeitura deve ter alguma dificuldade, inclusive legal, para fazer esse pagamento, eu não sei qual a questão. Então eu queria fazer um pedido de informações sobre essa questão. Primeiro, se isso é fato, se os funcionários estão sem receber os 30%, setembro e outubro. Parece que houve até uma reunião na prefeitura na data de hoje. Segundo, se é fato, por que foram pagos os meses anteriores? Quando que foi feita a suspensão do contrato? E os outros meses, se foi pago, por que um mês é pago, outro não é pago? Enfim, é sobre esse assunto, né,
que é um pouco conturbado no aspecto legal devido à pandemia. E um outro assunto, um outro pedido de informações, em relação ao Lago do Taboão, nós estamos vendo que estão fazendo as obras, estão terminando as obras em volta, e o assoreamento, no começo, ele está realmente muito pior. E eu sei que estão fazendo obras de contenção, né, dos sedimentos ali perto. Então, eu queria saber se vão também desassorear o início do lago. É só isso. Senhora presidente, o vereador Marcos Vale está bem informado. Eu separei esse assunto para falar na tribuna, eu acho que já vou dar até a resposta para o vereador Marcos Vale, que a gente tem informações oficiais da Prefeitura. Mas eu gostaria de fazer um requerimento de congratulações, senhora presidente, convidar os colegas, quem quiser assinar comigo, do aniversário da 102 FM. Hoje, dia 6, é aniversário de 33 anos da 102 FM. Eu gostaria que a casa, a maioria dos vereadores que puderem assinar, a gente encaminhar congratulações pela importância desse veículo de comunicação aqui na cidade. Hoje, dia 6, marca os 33 anos de atividades da 102 FM. Muito obrigado. Assinaremos com prazer. Senhora presidente. Pois não. Queria reiterar, senhora presidente, dados que nós já estivemos lá no Agudo dos Frias, tem lá um bairro onde os moradores fizeram pedido do PMVP, num morro, logo ali ao lado esquerdo da Carvoaria dos Bataza. O PMVP, senhora presidente, e o secretário Anizinho já esteve comigo lá, e a comunidade ainda espera ansiosa esse PMVP, no bairro do Agudo dos Frias. Também, senhora presidente, queria encaminhar o PMVP, reiterar, né, porque já há 1 mês e meio que a gente vem solicitando, no bairro do Campo Novo, na estrada da Adega Viquini, dado ao grande número de turistas que têm vindo em Bragança e procurado, também a gente está solicitando o PMVP ali no acesso, até lá o final da estrada da Adega. E queria também, senhora presidente, encaminhar o recap na voluntária José Fará, lá na Vila Bianchi, que é a rua que tem o barranco, e o asfalto está fissurado, os moradores lá têm uma preocupação tremenda com relação àquele talude. Então, pedi encarecidamente aqui com carinho para o prefeito avaliar o recap para José Fará. Também a Elias Bedran, recap no Elias Bedran, e o recap final de uns 15 metros de extensão, senhora presidente, para finalizar a Américo Fontana. E também, como todos os vereadores vêm pedindo e a população tem cobrado bastante, encaminhar também a solicitação, senhora presidente, do recapeamento asfáltico na Tiro Minim, no trecho da Águas Claras até o Minim. Muitos moradores lá vêm pedindo para todos os vereadores desta casa, e vários dos vereadores têm solicitado também. Obrigado. Boa tarde, senhora presidente. Eu gostaria de fazer um pedido, primeiramente, para que a prefeitura notificasse o proprietário de um terreno ali na Alameda dos Araticuns, ao lado do número 142, no Vem Viver. É uma construção que está abandonada, o matagal tomou conta, e há necessidade de limpeza, pois há vários bichos peçonhentos, como cobras e outros animais neste local. E à frente deste terreno, ao lado, há a propriedade do município, também para que seja feita a limpeza neste local pelo município. Alameda dos Araticuns, ao lado do número 142, Vem Viver. E gostaria também de reiterar o meu pedido aqui à Secretaria de Serviços, para que refaça o PNVP ali no Morro do Campinho, conhecido como Bairro das Monções, quilômetro 142,5 da rodovia Alquendar Monteiro Junqueira. Alguém que está online gostaria de fazer um pedido de informação, alguma indicação? Eu quero fazer, senhora presidente. Então, está com a palavra, vereador. Espera aí, pegar aqui. Bom, eu queria fazer, vocês estão ouvindo bem, né?
O primeiro pedido de informações é o seguinte. Considerando a existência de um afluente do rio Jaguari, que fica ali na lateral da Sucapel, e está completamente assoreado, considerando que ao invés, de levar as águas para o rio, esse assoreamento está fazendo com que a água volte, queria saber se a prefeitura tem conhecimento da situação desse afluente, em caso positivo, se ela já tomou alguma medida para desassorear esse ribeirão, e caso ela ainda não tenha feito nada a respeito, se ela irá trabalhar para que a água volte a correr naturalmente para o rio. Afinal de contas, estamos num período feio de seca aí e toda e qualquer água é bem-vinda. Ainda em caso positivo, eu quero saber quando a prefeitura vai fazer isso e se, além desse afluente assoreado, se existem outros com o mesmo problema, em caso positivo, quantos, e ainda em caso positivo, quando esses problemas serão resolvidos. Ainda sobre essa região, um outro PI agora, considerando que as obras da perimetral, elas se encontram paralisadas, pois a justiça, assim como esse vereador, entende que as obras desta magnitude não podem, em hipótese alguma, serem iniciadas sem os devidos estudos de viabilidade, considerando também que o CAEX, órgão técnico do Ministério Público, entende que a prefeitura precisa fazer um IARIMA para executar tal obra, eu queria saber se a prefeitura já deu início à contratação de uma empresa para a realização do IARIMA, para a perimetral, e também se a prefeitura já iniciou as tratativas para assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Estado de São Paulo, para pôr a perimetral na rua. Em caso negativo, por que a prefeitura ainda não começou a trabalhar em cima desse TAC? Por fim, o último pedido de informação é o seguinte: eu quero saber qual foi o número de passageiros estimado pela Prefeitura Municipal para o início do contrato de concessão junto à JTP. Daí depois venham considerando aqui que é o seguinte, considerando que durante a pandemia o número de passageiros é menor do que o usual, Afinal de contas, a gente está num período aí de isolamento social, a escola não está funcionando e tal. Queria saber se a prefeitura readequou a estimativa de passageiros ou diminuiu o número de ônibus em circulação ou suprimiu linhas para o início dessa operação. Em caso positivo, eu quero que a prefeitura envie a cópia do termo assinado junto à empresa. Ainda em caso positivo, quero que ela também envie cópia dos estudos que embasaram essas medidas que ela venha possivelmente ter tomado. Caso a prefeitura não tenha feito nenhum tipo de acordo com a empresa, no sentido de mudar o número de passageiros ou suprimir linhas, etc., eu quero saber se a prefeitura irá ressarcir a diferença de passageiros que não fizeram uso do transporte público para ajustar o equilíbrio econômico-financeiro, se der errado as contas aí. Caso o número de passageiros que venha fazer uso do transporte público em outubro seja inferior ao estipulado em contrato e a prefeitura não venha a pagar nada para a empresa, queria saber se é possível afirmar que a prefeitura nunca irá pagar qualquer quantia à empresa de ônibus referente ao desequilíbrio entre o número de passageiros que fizeram uso do transporte público e o número de passageiros que consta no cálculo do saudoso primeiro secretário de trânsito aí, que fez um cálculo mirabolante. Diz a lenda que ele é um cara muito inteligente. Vamos ver. Quanto aos ônibus, eu quero saber quantos ônibus deveriam estar em operação neste momento, quantos ônibus estão em operação neste momento, e do total de ônibus, quantos são 0 quilômetros. Esses são os meus pedidos de informação, senhora presidente. Terminados os pedidos de informação, passamos agora aos requerimentos. Passamos agora à manifestação dos vereadores sobre assuntos de interesse do município. O vereador Marcolino está pedindo a inversão da pauta para a ordem do dia. Eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Ordem do dia. Item número 1, para discussão e votação em turno único, o projeto de lei 35 de 2020, de autoria do prefeito Jesus Adib Abichedid,
que altera o artigo 1º da Lei 2538, de 13 de maio de 91, que dispõe sobre denominação de via pública e dá outras providências. Rua Luiz Iso. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Senhora presidente, o parecer é pela aprovação. Vereador Cláudio Moreno pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emenda. Não consta emenda. Está em discussão única o projeto. Presidente, só homenagem justa, momento oportuno e caminho para a aprovação do projeto. Encerrada a discussão, está em votação única o projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Vereador Antônio Bugalu, seu voto. Eu voto sim. Vereador Basílio Zequini Filho. Eu voto sim. Vereador Cláudio Moreno. O voto sim. Vereador Ditinho Bueno do Asilo. Sim, secretário. Vereador Dr. Cláudio, se estiver presente, registrar presença e seu voto. Ele não está, ele falou que ia chegar tarde. O mesmo, a Fabiana Alessandri, se estiver presente, registrar presença e seu voto. Vereador João Carlos Carvalho, se estiver presente, registrar presença e seu voto. Presente, senhor secretário, o meu voto é sim. Vereador José Gabriel Sintra Gonçalves, se estiver presente, registrar presença e seu voto. José Gabriel. Vereador Marco Antônio Marcolino, seu voto. Sim. Vereador Marcos Vale, seu voto. Sim. Vereador Mário B. Silva. Sim. Vereador Mofídio Dorrer. Sim. Vereador Natanael Ananias. Sim. Vereador Paulo Mário. Vereador Kiki Brau, seu voto. Meu voto é sim. Vereadora Rita Leme, seu voto. Sim. Vereador Sidney Guedes, seu voto. Sim. Vereador Tião do Fórum, seu voto. Sim. A votação está encerrada. 1, 2, 3, 4, 5. O projeto de lei 35 de 2020 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Não pode. 15 votos. Desculpa. Senhora presidente, questão de ordem. Peço dispensa da apreciação da redação final. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador Sidney Guedes. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Para a discussão e votação em turno único, o projeto de lei 40 de 2020, de autoria do vereador Basílio Zequini Filho, que dispõe sobre denominação de bem público. Passa a denominar-se José Carlos Chiaron, a via pública que é continuidade da rua Conrado Stefani, situada entre a rua Doutor Freitas e a Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, no bairro do Matadouro. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer da Comissão de Justiça, Redação, Defesa do Meio Ambiente e do Consumidor. Senhora presidente, o parecer é pela aprovação. Vereador Ditinho pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não há emendas. Está em discussão única o projeto. Senhor presidente, não, apenas pedir aos colegas o voto favorável. Encerrada a discussão, está em votação única o projeto. O quórum é de maioria simples para aprovação e a votação é nominal. Vereador Antônio Bugalu, seu voto.
Eu voto sim. Vereador Basílio Zaquini Filho. Voto sim. Vereador Cláudio Moreno. Voto sim. Vereador Ditinho Bueno do Asilo. Voto sim, secretário. Vereador João Carlos Carvalho. Eu voto sim também. Vereador Marco Antônio Marcolino. Voto sim. Vereador Marcos Vale. Sim. Vereador Mário B. Silva. Sim. Vereador Mofid Dorra. Vereador Mofid Dorra. Sim. Vereador Natanael Ananias. Sim. Vereador Paulo Mário. Sim. Vereador Kiki Brau. Sim. Vereador Sidney Guedes. Rita Sim. Leme, desculpa. Vereadora Rita Leme. Sim. Vereador Sidney Guedes. Sim. Vereador Tião do Fórum. Sim. Encerrada a votação, o projeto de lei 40 de 2020 foi aprovado em turno único por unanimidade. Senhor presidente, peço dispensa da apreciação da redação final. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final, requerida pelo vereador Sidney Guedes. Está em votação. Os favoráveis permaneceu como estão. Está aprovado. Item número 3, para discussão e votação em turno único, a moção 47 de 2020, de autoria do vereador Natanael Ananias, que requer, por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a abertura de via pública interligando o Jardim São Miguel ao Jardim Iguatemi. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões permanentes. Senhor presidente, todos os pareceres são pela aprovação. Vereador Marcos Vale pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não constam emendas. Está em discussão única a moção. Eu só quero pedir o apoio dos nobres pares e vejo que seria uma via de suma importância a ligação ali do São Miguel com o Jardim Iguatemi, pois traria mais segurança e mais rapidez aos moradores destes dois bairros. Encerrada a discussão, está em votação única a moção. Quórum de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. A moção número 47 de 2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Item número 4, para discussão e votação em turno único, a moção número 48 de 2020, de autoria do vereador Natanael Ananias, que requer, por meio de apelo legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando a abertura de via pública interligando a Rua Padre João Pastrana à rodovia Capitão Barduini. Solicito ao primeiro secretário a leitura do parecer das comissões permanentes. Senhor presidente, todos os pareceres são pela aprovação. Vereador Marcolino pede a dispensa da leitura dos pareceres. Consulto o primeiro secretário sobre a existência de emenda. Não consta emenda. Está em discussão única a moção. É a mesma situação, senhora presidente, da moção anterior. Quero pedir apoio aos pares. A situação ali, principalmente do trevo de Tuiuti, no final da tarde, há muito congestionamento, já existe uma rua de terra no local, e eu vejo que a abertura e a pavimentação deste local daria mais fluidez ao trânsito. Peço o apoio dos nobres pares. Encerrada a discussão, está em votação única a moção. O quórum de maioria simples para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permaneçam como estão. A moção número 48 de 2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Não havendo requerimentos de urgência para votação, encerramos a ordem do dia e começamos então a manifestação dos vereadores sobre os assuntos de interesse do município. Vereador Antônio Bugalu irá fazer uso da palavra. Dispenso hoje a minha palavra. Basílio. Não, senhor secretário. Presidente, Bete. Eu gostaria só de falar, rapidinho, eu vou dizer que eu acabei de assinar um ofício em nome da Câmara Municipal, solicitando ao senhor prefeito
o espaço da biblioteca para que faça também parte das dependências dessa casa, para que a gente possa ampliar aqui as nossas instalações. Certo. Muito obrigada. Pois não. Gostaria de cumprimentá-la e achar de suma importância um espaço tão oportuno que existe aqui na Câmara Municipal, onde era a biblioteca. Nós somos reféns de espaços bons para debate, para discussão, para palestras. Um auditório, né? A casa carece de um auditório. Um auditório onde a gente possa fazer diversos eventos que a Câmara pode produzir, que terceiros podem produzir, que as empresas podem trazer cursos para cá. Então, eu quero, a senhora como presidente, quero cumprimentá-la e que esse espaço realmente seja utilizado para a cultura, para a educação, para a formação, né? Sem vaidades de vereadores. Eu acho que aquele espaço é importantíssimo nós termos aqui na Câmara Municipal um local adequado para que não só os vereadores, não só o Poder Legislativo, quanto o Poder Executivo e a sociedade em comum possa utilizar daquele espaço lá. O senhor está de parabéns. Nós estamos terminando, né, este mandato. Eu acho que eu sou a única vereadora que não concorro à reeleição ou a um outro cargo, mas eu gostaria que, se nós não conseguíssemos esse deferimento ou essa aprovação do senhor prefeito até o final do ano, mas que nós pudéssemos aí no ano que vem, os vereadores eleitos, reeleitos, que também fizessem frente a essa batalha para que a gente possa aí ampliar as instalações da Câmara. Não, o senhor está de parabéns pela sua motivação nesse sentido. Obrigada, vereador. Então, Desculpa, senhor presidente. Pode chamar. Vereador Cláudio Moreno. Senhora presidente, senhores vereadores, vereadoras, amigos que acompanham a gente pela internet. Bom, eu vou tratar de dois temas, inicialmente sobre o transporte coletivo e depois sobre essa situação relacionada à OS da educação, que o Marcos Valle fez um pedido de informação no começo da sessão. Sobre o transporte público, nós estamos vivenciando um momento que eu considero histórico. Nós tivemos a última concessão, que durou 20 anos, finalizada, e somando com o tempo anterior, 57 anos da Nossa Senhora de Fátima Auto-ônibus comandando o transporte público em Bragança. Eu me recordo muito bem, quando eu cheguei em Bragança, em 1992, a Nossa Senhora de Fátima Auto-ônibus ela tinha uma aprovação recorde, era de mais de 80% a 90% da população. É evidente que eram outros tempos, né? Mas, infelizmente, nos últimos anos, com tanta concorrência, entrou em cena mototáxi, agora transporte por aplicativos, e a empresa deu uma acomodada. E nessa acomodação, nós tivemos um número recorde de reclamação e a empresa, infelizmente, acabou tendo um fim que não é lá dos melhores. O fim que eu falo é de prestar o serviço para Bragança, porque a empresa continua. E, infelizmente, o senhor Manuel Rodrigues, ele, nesse momento, passa por uma situação de saúde muito complicada, a gente até é solidário à família, e não deve ser muito fácil, né, para a diretoria da empresa, e sequer conseguiu documentos para concorrer na licitação. Eles tiveram que colocar uma preposta lá, puseram a Carreteiro, que é outra empresa, para concorrer. E no meu modo de entender, esse momento ele é histórico, mas ele é um momento delicado, e a gente
precisa se atentar, porque nessa transição nós estamos tendo, evidentemente, problemas. E nós estamos trabalhando, quando eu falo nós, desde que eu assumi aqui como vereador, eu tenho como uma das prioridades representar os usuários do transporte coletivo junto à empresa e ao poder público, além da minha função de vereador, de poder e ser, inclusive, uma das principais situações de todos nós aqui, fiscalizar o que uma concessionária faz. Nós estamos no momento em que eu peço atenção redobrada por parte da mobilidade urbana, porque algumas cenas que aconteceram domingo e segunda-feira e hoje precisam ser vistas com outros olhos. Evidentemente, o prefeito Jesus Chedi é administrador experiente nessa área, a família dele, toda ela, ou quase toda ela, trabalha com empresas de ônibus. Então, eles sabem como fazer esse tipo de transição e sabem das manhas que existem por trás de grupos que perdem esse tipo de licitação. Então, a gente precisa ficar bem atento, porque uma das medidas tomadas foi priorizar a JTP Transportes, priorizar a contratação de funcionários motoristas que estão saindo da nossa de Fátima Auto Ônibus. Para quê? Evidente, esses motoristas já conhecem os itinerários, as linhas, então fica mais fácil essa transição. Mas eu queria fazer um parêntese. População de Bragança Paulista, tenho certeza que nós vamos aí ter essa primeira semana, na segunda ainda algum probleminha, acredito que 9, 10 dias a coisa já vai estar alinhada aí certinho, eles estão fazendo a calibragem do GPS, segundo eles, depois de 7 dias é possível o GPS já estar calibrado tudo certinho, as pessoas vão se acostumar a usar o GPS, saber onde o ônibus está, não perder aquele horário. Eu gostaria, evidentemente, de fazer um pedido aqui ao prefeito Jesus Chedi, gostaria que os colegas acompanhassem. Eu acho que já está na hora da JTP receber a ordem da prefeitura e da mobilidade para, a partir de amanhã, colocar os horários antes da pandemia. Evidentemente que o empresário vai espernear. Evidentemente que as empresas, elas ficam nessa, não tem demanda, não tem passageiro. E um erro de interpretação da atual empresa, da empresa que saiu, inclusive do edital, né? Você viu aí no começo, o vereador fazendo um pedido de informação, parece ser sob encomenda do pai dele lá da empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus. Por quê? Tem uma interpretação deles que quando não tiver o X passageiro, a prefeitura vai ter que pagar. E a gente observou lá que, na nova licitação, diferente da antigamente, que só depois da concessão só acabava quando acabavam os anos, agora a cada 5 anos é possível rever o contrato. Daqui a 5 anos é possível rever o contrato. E se não tiver contento nem de um lado nem do outro, você pode fazer outra licitação. Isso dá muita segurança para o administrador. E a gente precisa ficar atento nisso. O que eu faço questão que as pessoas não esqueçam, que não estão rodando há mais tempo com ar-condicionado, com Wi-Fi, com ônibus novos, porque vereadores da oposição, como João Carlos Carvalho e Mufid Dorré, entraram com ação para que isso não acontecesse. E numa argumentação técnica que poderia ficar em segundo plano. E que ficou comprovado que não houve prejuízo à licitação. O contrário, foi mais oportunidade de outras empresas entrarem na disputa. Então é importante essa parte política também, não deixar esquecer. Porque imagina, coincidentemente a empresa está entrando no momento que nós estamos com temperaturas de 38, 39 graus, ônibus com ar-condicionado. Alguém pode falar assim, olha, mas deu problema aí, aquele ônibus que parou ali perto da rodoviária velha, eu estou com uma pulga atrás da minha orelha assim, ela está bem, eu até pedi, sabe aquela pulga atrás da orelha, gente,
Nem eu, que nunca dirigi um ônibus, cidadão ali entrando na rodoviária velha, bater num carro que entrou pela direita e prontamente tirar foto, um outro veículo que deu uma pane, parar e o motorista pedir para passageiro empurrar ônibus, para popular empurrar ônibus, para alguém filmar e sair por aí destacando isso, olha, me desculpem os senhores, aí tem. Aí tem. Outro detalhe, no segundo dia de operação do serviço, 2 motoristas das linhas mais movimentadas faltaram ao trabalho e a empresa, na hora de fazer essa cobertura, ela teve que colocar um motorista que ainda não tinha as manhas daquela linha. Há erro da empresa? Sim. Mas 2 motoristas contratados da empresa anterior que estavam ali, eles faltam no segundo dia de trabalho. Segundo dia de trabalho. E aí a população reclama com razão. Eu recebi inúmeras reclamações, continuo à disposição de todas as pessoas sobre esse assunto. Passei todas elas para o secretário de Mobilidade e para o prefeito Jesus Chedi, e nós estamos fazendo a fiscalização em cima de todos esses dados. Eu ouvi uma coisa do secretário de Mobilidade, falei para ele que não concordo. Nós vamos ver a demanda, quanto se tem passageiro, se não tem. Não, nanina, não, senhor. Eu estou falando para ele, estou falando para o prefeito Jesus Chedi, que concorda comigo. Nós precisamos que esta empresa atenda com a sua capacidade máxima. Está na hora do prefeito, inclusive, ele está avaliando como fazer isso, espero que faça o mais rápido possível, para que volte a frota antes da pandemia. Porque se tivesse a frota antes da pandemia trabalhando agora, a gente só ia ouvir relatos, que legal, ônibus com ar-condicionado, que bacana, ônibus novo, olha que bom, não atrasou. Mas como está com a frota ainda de pandemia, o que acontece? Acontece a gente ter esse problema de adaptação, que é um pouco natural. Já vou concluir, senhora presidente, por favor. E uma situação imperdoável para a Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, isso vai manchar o nome da empresa. A empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus se negando a fazer a devolução dos créditos do cartão Vai para o seu cliente. Essas pessoas foram clientes da Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus por todo esse tempo. Eu mesmo liguei para o dono da empresa, eu mesmo liguei para o diretor de tráfego, eu mesmo liguei para o secretário de Mobilidade e liguei para o prefeito. Prefeito, estão armando para a transição. Não vão entregar os créditos. O prefeito, usando da experiência que tem, fez o que tinha que fazer e a nova empresa, vejam os senhores, para não dar BO, para não prejudicar o que mais tem direito, que é o passageiro, o cara chega, o homem ou a mulher chega com o cartão Vai, apresenta para a câmera assim, tem uma câmera dentro do ônibus, eles apresentam, tem um cartão Vai, então passa. Então, teoricamente, esse passageiro não está pagando passagem, ele está entrando com a liberação do Vai durante essa semana inteira, enquanto regulariza o outro cartão. E aí, houve esse problema. A Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus disponibilizou um número. Senhores, eu queria que os senhores prestassem atenção nesse detalhe aqui. Ela disponibilizou um telefone, colocou no site dela que as pessoas, se tivessem crédito, ligassem nesse telefone para combinar como seria o estorno. E sabe o que acontecia? Primeiro, quando atendia, olha, só vamos dar informação a partir do dia 5. Depois, 2 dias para a transição, milagrosamente um telefone fixo deles parou de funcionar.
chamava, não atendia, chamava. Eu liguei para o Dedé, José Luiz. Ô Zé Luiz, o que está acontecendo, Zé Luiz? Ah, nós tivemos uma pane aqui no sistema telefônico. Uma pane no sistema telefônico. Só o ramal que atendia sobre o cartão Vai deu problema na empresa. Eles têm um tronco lá com diversos ramais, mas este ramal deu problema. Então vejam que é algo assim que a gente não pode aceitar, deixar a corda estourar do lado mais fraco, né? O grande empresário, nós do poder público e o cidadão que usa ônibus. Então é algo assim que eu fico realmente muito preocupado e vou encerrar, senhora presidente. Depois eu vou voltar aqui para explicar para o Marcos Vale essa questão do IBC, que ele tem razão, ele está muito bem informado, é mais ou menos aquilo que ele colocou mesmo. Nós tivemos lá várias reuniões, o prefeito Jesus Chedi determinou que a prefeitura faça tudo que for legal e fique do lado das pessoas que não estão recebendo, porque o contrato foi suspenso desde maio. E aí tem realmente a questão legal, mas o município está fazendo essas reuniões que o senhor teve acesso aí justamente para resolver essa parada. Então, nessa questão da empresa de ônibus, importante que as pessoas vão ter que se acostumar com o online, eles estão com tudo online, tem 0800, como o meu tempo já estourou, vou ter que voltar no grande expediente para poder contar do 0800, da forma que as pessoas podem entrar em contato, para que a gente possa ter essa semana a gente precisa de um pouquinho de paciência do usuário que está sofrendo, mas para que a gente tenha um bom serviço sendo prestado pela JTP Transportes, a qual eu dou boas-vindas. Obrigado, senhora presidente, colegas vereadores. Próximo inscrito, vereador Ditinho Bueno do Asilo. Senhora presidente, senhores vereadores, nós temos falado aqui dos trabalhos realizados pelos parlamentares desta casa, e eu nessa primeira legislatura, acompanhando as atividades da Casa Legislativa, a gente vai percebendo que os vereadores têm seus raios de atuações na cidade. E nessas indas e vindas, presidente, a gente estava sentindo assim a vontade de propor, né, um estudo nesta casa, para que a gente pudesse, nas legislaturas vindouras, aonde tivesse um consenso entre os parlamentares, é claro que é do livre-arbítrio de cada um, mas é só uma sugestão, de que a gente pudesse atender a região rural do município. Nessas andanças que nós temos feito, a gente vai percebendo que alguns bairros rurais do município de Bragança Paulista, ainda com toda a atuação de todos os parlamentares, a gente percebe o quanto fica distante dos anseios daqueles que podem representá-los aqui nesta casa ou junto à prefeitura, e alguns bairros que carecem das melhorias públicas e às vezes ficam lá esperando uma atenção, e que a gente possa ir pensando, elaborando, articulando com todos os pares, com a próxima legislatura, para que a gente possa intensificar ou arrumar um meio de podermos atingir toda a malha rural do município de Bragança Paulista, que esse povo também tem seus anseios, tem suas necessidades. Então fica aqui um questionamento para que os nobres pares, aqueles que têm mais tempo nessa casa, possam ajudar esse vereador também a discernir isto, para que a gente possa atingir também o atendimento da malha rural. A cidade cresceu muito, a malha rural do município hoje estão muito habitadas e necessitam também da presença e do atendimento dos parlamentares, não é? Outra coisa importante, senhora presidente, nós mandamos em 2018 moção de apoio pedindo para que o presidente na época
pudesse rever a questão da lei com relação aos jogos no Brasil. E cabe encaminhar ao presidente da República, mais uma vez, solicitando para que reveja essa legislação. Nós estávamos pesquisando essa semana os jogos, as cidades onde mantêm os jogos, eles mantêm um nível de emprego muito alto e muitas vezes algumas instituições estão com seu CNPJ atrelado à liberação desses jogos. E a gente entende que se o governo federal estudar direitinho, nós vamos ampliar o turismo no Brasil, nós vamos aumentar. Tem uma projeção, senhora presidente, de que se essa lei for aprovada, tem uma projeção de mais de 200 mil empregos no Brasil. É muito emprego, gera muita renda, muita arrecadação que vai servir para a saúde, que vai servir para o esporte e outras áreas do governo federal que eles colocam na lei. E são coisas importantes. Pós-pandemia, esse país tem que buscar solução para o povo brasileiro. Por enquanto, o governo federal tem dado essa pequena ajuda, e que é muito, né? E que tem ajudado muitas pessoas. Poderia ser até mais. Só que nós estamos chegando no mês de dezembro, e janeiro, fevereiro, como fica? Então nós temos que alavancar os empregos nesse país, e em Bragança não é diferente. Nós estivemos essa semana com o prefeito, depois o prefeito encaminhou para o secretário Tasca, que atendeu com muito carinho, o representante de uma empresa que tem intenção de vir a Bragança, que eu acompanhei, e é o que está fazendo hoje o secretário Tasca, a passos largos, regularizando as glebas, para que nós possamos ter em Bragança Paulista o incentivo para aqueles que já estão e o incentivo para aquelas que virão. Portanto, é um desafio para o nosso país. E aqui nós temos que cuidar da nossa cidade. E é isto, a nossa bandeira aí esta semana foi a questão de conversar, se entender, levar os empresários para conhecer o projeto de lei que esta Casa Legislativa entra para a história, que aprovou nesse ano e que traz benefícios, sim, para os empresários que querem investir e para aqueles que querem vir a Bragança Paulista. É um atrativo muito importante. E nós estamos fomentando esse projeto de lei, levando ao conhecimento de alguns empresários, para que nós possamos, então, nesse rol de ideias de luta para desenvolver os empregos do município, estamos trabalhando. Dizer também, presidente, da luta da Secretaria de Serviços para atender a demanda do município. E a gente sabe que o secretário Anizinho, os funcionários da garagem municipal, têm feito um serviço de recapeamento importante no município. Como eu fiz na abertura, eu queria retificar aqui, presidente, lá na Vila Bianchi, com relação à rua Voluntário José Fará, todo mundo sabe que essa rua fica paralela à Rios do Aoki, e é a rua onde tem um barranco, um talude muito alto. E do lado, sentido ali, da Avenida São Vicente, sentido rotatória da Vila Bianchi, pela Voluntária José Fará, quando chega do meio da rua para frente, começa as casas muito próximas desse barranco. Tem um lado que a rua já deu uma pequena afundada, tem umas trincas no asfalto antigo, e os moradores solicitam o recapeamento lá, que ajuda, diminui a questão de infiltração de águas e de chuva e das casas, que a pessoa acaba lavando calçada, garagem, e acaba infiltrando naquele talude. Então fica aqui a solicitação, reiterando, para que esta rua seja contemplada, para que aqueles moradores fiquem em paz e tenham lá, então, uma segurança com relação à infiltração de água naquela rua. Os vereadores conhecem aquela rua, ela necessita realmente desse tipo de atenção da municipalidade.
E para finalizar, presidente, ontem à tarde estive com o secretário Marcelo, do Meio Ambiente, e reiterei, presidente, como a Vossa Excelência também, já por diversas vezes, a questão das árvores de grande porte no município. As árvores de grande porte do município, a maior parte dela na periferia da cidade, algumas no centro, algumas e alguns parques de Bragança Paulista, que necessitam de atenção da Secretaria de Meio Ambiente, porque ficam em iminência de qualquer vento cair. Nós tivemos agora em fevereiro aquilo que aconteceu aqui no Matadouro, a árvore acabou caindo, que estragou carros e bastante carros e tudo. Lá no Parque dos Estados, a senhora tem a demanda numa rua... Rua Goiás. Rua Goiás. E eu também estou lutando, nós estamos há 3 anos nesse caso. Ontem falei com o secretário. Outros vereadores têm outros bairros, outras localidades. Na sexta-feira, Ditinha, desculpa interromper, também estive cobrando o secretário a esse respeito. A demanda é muito grande, é necessário se tomar providências. Certo. E outra, vereador, as famílias, elas não têm condições financeiras, porque precisa ser empresas que tenham equipamento propício, próprio para aquela altura, para fazer o corte da árvore de cima para baixo. E são famílias que não têm condições de arcar com esse custo. Então falei com o prefeito estava junto com o secretário Darvim, encaminhou para o Marcelo, falei com o Marcelo ontem, o Marcelo está licitando esse serviço, e se Deus quiser, nos próximos dias, o cidadão aí que está pedindo para nós, aí, o Marcos aí da Goiás, e outros moradores que têm essa demanda aqui na Câmara Municipal, com certeza terão seus pedidos atendidos, tá bom? Era isso, uma boa tarde. Vereador João Carlos irá fazer uso da palavra. Marcolino. Obrigado, senhor secretário. Marcolino. Também acho que deve ir. Senhora presidente, colegas vereadores, quem nos assiste aí pela internet, novamente a essa tribuna com muita felicidade, senhora presidente, colegas vereadores, que a Câmara acabou de receber o projeto de lei complementar 13/2020, que trata de uma pequena reforma no nosso Código Tributário e trata dos ESS das sociedades uniprofissionais ou pluriprofissionais. Nós fizemos uma moção nesse assunto em 2018 e essa casa, por unanimidade, aprovou. E o que nós conseguimos com essa alteração, e aqui ficam meus agradecimentos ao prefeito Jesus Chedi, ao secretário Luciano, ao doutor Tiago, ao doutor Galileu, toda a equipe que estudou esta proposta de alteração do Código Tributário para fazer mais justiça a essas empresas, essas entidades, pessoas jurídicas que trabalham como uniprofissionais. São aqueles que executam o próprio trabalho, são os médicos, enfermeiros, contadores, advogados, e que hoje, na figura da pessoa jurídica, pagam 3% sobre o faturamento. Com essa alteração do Código Tributário, eles vão pagar apenas o ISS anual do sócio que faz parte da sociedade, e não mais sobre o faturamento. Um exemplo de valores: um profissional liberal hoje paga na faixa de R$630 por ano de ISS anual, por estimativa. Já a empresa, se faturar R$10 mil, pagaria R$300 por mês. E muitas são as empresas que trabalham na questão dessa terceirização, principalmente na questão da saúde, principalmente na questão hoje que muitos todos os serviços são solicitados aos prestadores de serviço, que constitui uma pessoa jurídica. Então, fico muito feliz, inicialmente agradecendo à Prefeitura e todas as pessoas envolvidas nesse trabalho, nesse envio à Câmara, e com certeza vamos nos debruçar agora no projeto, trabalhar para que ele seja aprovado e que se faça justiça para todas essas categorias aqui envolvidas,
que é uma lista muito extensa. Podemos falar dos médicos, dos enfermeiros, dos contadores, dos agentes de propriedade industrial, dos advogados, engenheiros, dentistas, economistas, psicólogos e todos aqueles considerados profissionais liberais. São aqueles que têm uma empresa e prestam o serviço a outras empresas. Parabéns, vereador. Mais uma vitória sua, encaminhada, uma moção que encaminhou ao prefeito, né? Esta casa aprovou, e agora benefícios para a nossa população. Com certeza, a empresa terá uma economia e poderá transformar isso em novas contratações, em novos serviços e melhorar a qualidade do serviço. Então, me arrepia até, senhora presidente, ter essa felicidade de ver um pedido nosso de 2018. Tivemos a paciência, porque é um assunto muito importante, um assunto técnico, complexo, envolve a questão da arrecadação, mas, acima de tudo, envolve também julgamentos já das esferas superiores em relação ao tratamento desse ISS. Então, as empresas que hoje prestam serviços médicos, odontológicos, advocatícios, contábeis, e que hoje pagam uma carga excessiva de imposto, vão poder pagar legalmente uma taxa menor e poder, assim, investir mais nos seus negócios. Muito obrigado, senhora presidente e senhores vereadores. Marcos Vale irá fazer uso da palavra? Já foi. Mário? Não. Mofide? Não. Natanael Ananias? Sim. Boa tarde a todos aqueles que nos acompanham. Serei breve em minha fala. Primeiramente, para reforçar a cobrança que fiz no que diz respeito à Rua dos Ariticuns, ali no Vem Viver, ao lado do número 142, onde o matagal toma conta, deixando em desespero aos moradores. Meu pedido à Prefeitura, através da Secretaria de Serviço e Fiscalização, para que faça a notificação ao proprietário do terreno ali existente, para que esteja realizando a limpeza. E também a propriedade da Prefeitura Municipal, para que seja limpa naquele local, para dar mais conforto, mais segurança aos moradores daquele bairro. Hoje, senhora presidente, eu estive visitando a rua Alceu Amoroso de Lima, uma demanda bastante antiga nossa. Pedimos várias vezes ao senhor prefeito Jesus Abichedid, e graças ao bom Deus, hoje pela manhã, esta rua, ela foi ou está sendo recapeada. Era um local que estava bastante danificado, com vários buracos, mas esta administração, demonstrando todo o seu empenho e competência, fez o trabalho ali, o que dá mais qualidade de vida aos moradores e mais conforto à população. E estive visitando outros bairros da nossa cidade, onde também está sendo feito o recape asfáltico. Só ali no Jardim Novo Mundo, Parque Brasil, várias ruas recebeu estas melhorias. Então eu tenho aqui que agradecer e reconhecer o trabalho da administração, atendendo a demanda da população e o trabalho deste vereador. Por hoje é só, meu muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Kiki Brau. Kiki. Pode, senhora presidente. Pode falar, senhor Marcos. Já passou, mas a gente pode falar. Senhora presidente e senhores vereadores, eu vou ser bem conciso. E em relação aos imóveis tributados em Bragança, uma proposta que a gente já fez em relação a terrenos que não pode ser utilizado. Você tem um terreno, o terreno é inteirinho APP. E ele não pode ser utilizado. O proprietário, se ele cumprir, ele só paga o IPTU. Então, acho que nesses casos tem que fazer um estudo, né? Quem cumpre as restrições, seja de tombamento também, né? Ou seja, de
APP não deve ser tributado. Eu até questionava outro dia aqui, no jornal, quando um terreno que foi agora declarado de utilidade pública, ele é tributado totalmente e na hora de pagar a desapropriação, ele foi colocado como APP, o que me parece injusto. Então, essa é uma coisa a se corrigir. Em relação ao queda de energia, todos nós falamos aqui, deu uma repercussão enorme, a empresa está respondendo que estava fazendo investimento, etc. e tal. E até eu recomendo a leitura de um artigo do Sandro Bonucci, que é advogado, que ele fala sobre o direito do consumidor e fala da obrigação da empresa de ressarcir danos e aparelhos, etc. e tal, que foram queimados desde que você estabeleça o nexo causal entre a queda de energia e o fato. Cabe indenização, você pode pedir administrativamente, se a empresa não pagar, você entra para pequenas causas com grande chance de receber, ok? Nós estamos falando aí eu fiz o pedido de informações, até eu queria chamar o senhor por uma parte, né? E aproveita, deixa eu aproveitar só, já engato os dois assuntos. Em relação à empresa anterior, né? Eu nunca tive uma relação boa com a empresa anterior, e ela teve várias fases, realmente, a fase que ela chegou a ter 1 milhão de passageiros por mês, né? Nós tivemos uma vez uma denúncia que eu fiz, que havia compra pelos funcionários, estavam vendendo vale transporte, foi um puta no rolo, né? Então meu relacionamento não é bom. Mas a empresa atual, eu não acredito que eles tenham sabotado, tá? Esses casos que você falou, eu acho que são casos de início, né? Que acontecem, tá? Sei lá, acabou a gasolina, o outro bateu. Não acabou a gasolina. Essa foi a informação errada que circulou na internet. Não acabou a gasolina. Sei lá. Foi uma pane elétrica mesmo. Eu não acredito em sabotagem, essas coisas, mas tudo bem. Isso aí fica ao sabor das interpretações. Aí o senhor falou que a mesma problema que teve na Zona Azul, né, que não estão devolvendo o crédito, é isso? Então, os passageiros têm um cartão Vai e eles vão recebendo das empresas, os empregadores, um crédito. Eles vão se utilizando e às vezes acumula. Tem pessoa que tem 300, 400 reais de crédito. E a empresa, Nossa Senhora de Fátima, ela enrolou e não deu informação. Deixou para depois do dia 5. E agora a prefeitura teve que entrar na justiça para a empresa entregar a relação de quantas pessoas têm crédito para poder fazer a transição e a devolução disso. Como não conseguiu a tempo, o juiz deu para em 24 horas a empresa entregar, eu vou até verificar se ele já entregou essa relação, então agora a nova empresa está liberando, esse cara só mostra o cartão, nem passa em nada e entra, mostra na câmera e entra. Quer dizer que se eu tiver um crédito, por exemplo, eu posso usar com essa... Então, esse é o problema. Mas não, porque é uma discussão jurídica em relação não a isso. Pode usar. Ele teria que receber de volta da empresa e comprar comprar o outro cartão. É isso. E agora foi dado uma semana de prazo até sexta-feira. Quem tiver o cartão vai, só mostra o cartão e entra gratuitamente no ônibus. O senhor estava falando do telefone de informações, que o telefone... A empresa Nossa Senhora de Fátima, ela divulgou um número telefônico exclusivo para atendimento dessas pessoas que têm o crédito. Só que o atendimento era muito ruim e quando melhorou um pouquinho, parou de funcionar. 2 dias antes da mudança, ninguém conseguia ligar lá. E aí, eu falando com o secretário de Mobilidade e com o prefeito, disse, olha, eu estou achando muito estranho isso acontecer, porque eles têm lá um PABX, que tem várias linhas, e só essa está dando problema. Então, o que eu percebi é que houve uma certa tática, falar, olha, vamos dificultar, só vamos repassar, porque veja, se o senhor tem o crédito lá, tem o cartão, a partir do dia 5 não vai mais circular a empresa, então ela podia arrumar uma forma até online de devolver isso, não é? Porque essa pessoa foi cliente da empresa esse tempo todo. Então, eu acho que houve aí uma falha, falei isso para o dono da empresa, conversei com os diretores lá, e agora a prefeitura conseguiu a lista, mas o que a gente precisa deixar claro, vereador Marcos Vale, é que essas pessoas vão receber de volta os seus créditos. Ok, eu chamei a parte até para o senhor ia falar da questão lá do pessoal, dos 30% que ficou faltando. O que eu não entendi muito, vereador... O senhor recebeu a informação correta. O importante é o seguinte, a prefeitura publicou em maio, no dia 4 de maio de 2020, a suspensão do termo de colaboração entre a prefeitura e a OS. Certo, que é absolutamente normal devido Fez isso devido à pandemia, certo? Só que aí a empresa
naquela expectativa que podia ser que voltasse rapidamente, ela fez aquele acerto com o governo. 70 a 30. Exatamente, do jeito que o senhor contou. Só que aí ficou aquela expectativa de que essas pessoas iriam voltar ao trabalho e receber. Então, ficou nessa, e eles realmente não pagaram. A prefeitura... Mas parece que eles não pagaram 2 meses, os outros eles pagaram, por isso que eu não estou entendendo. Então, nós tivemos, não pagaram os últimos 3 meses, eles pagaram uma parte. Setembro, outubro, é a informação que eu tenho, né? E agora, o que aconteceu? Quando o prefeito soube disso, a OS deveria ter feito o correto, né? Ou pagar por suas dispensas, ou dispensar o pessoal. Já que não vamos prestar o serviço, as creches não estão funcionando, a gente não houve a suspensão, então dispensaria esse pessoal para chamar quando voltasse às aulas. Como eles não fizeram isso, eles têm a obrigação de pagar. A OS. Só que a OS agora começou a distribuir esse documento que o senhor deve ter tido acesso aí, dizendo que, olha, assim que a gente receber da prefeitura, a gente paga vocês. Nisso, o secretário Adilson, o prefeito Jesus Chedi, esse pedido de informação que o senhor fez hoje, o vereador João Carlos Carvalho já fez há alguns 30 dias, porque isso estão procurando todos os vereadores, procuraram o senhor, a mim, e eles ficam naquela dúvida, eu vou receber, eu não vou receber, eu posso trabalhar em outra empresa, não posso trabalhar em outra empresa. É uma situação nova, por causa de pandemia, etc e tal, realmente E a prefeitura chegou até a fazer uma consulta jurídica, se mesmo com essa suspensão, se eles teriam alguma fórmula de fazer com que esse pagamento fosse feito. Sem ter problemas futuros. Exatamente. E evidentemente que até agora as indicações são que devido à suspensão a prefeitura não poderia pagar. Mas essas reuniões estão sendo feitas de uma forma, a prefeitura está sendo muito solidária com essas pessoas, como o senhor também está procurando informações, para ver se consegue uma forma de fazer esse pagamento. O mais correto é que a própria OS, ela banque isso, porque ela falhou em não dispensar essas pessoas nesse período. E elas ficaram à disposição, não trabalharam, receberam esse 70% que o senhor falou e faltou 30%. E agora estão cortando a questão da cesta básica. Então, isso envolve toda essa complexidade da pandemia. Então, eu acredito que com essas informações a gente vai chegar num denominador comum. Essas pessoas, como o senhor recebeu a informação de uma reunião hoje, está faltando só mais um grupo para poder eles atenderem todas as pessoas. Eu acho muito correto isso, porque fica aquela dúvida, eu vou receber? Eu tenho direito? Eu não tenho direito? E a prefeitura... quem que tem que pagar? Exatamente. Né? E a prefeitura está sendo muito solidária, disse que tudo que for possível fazer para que essas pessoas recebam esses 30% vão fazer. Se pudesse, juridicamente, a própria prefeitura já pagaria. Tem uma discussão, até você falou a palavra solidária no sentido não jurídico, no sentido de... Sim, sim. No sentido jurídico, também é uma discussão sobre uma possível solidariedade da prefeitura em casos de contratos não cumpridos. Mas aí tem a questão da pandemia também. E aí vai realmente uma discussão que vai longe. E o que a gente achou, de uma certa forma, injusto por parte do IBC, é que ele disse que quando recebeu o repasse, paga, mas só que não existe repasse. A prefeitura não tem nenhum repasse para fazer para o Instituto Brasileiro. Não tem nenhum repasse. Por quê? O contrato foi suspenso em maio. Então, quando ele... Não sei se o senhor teve acesso a um documento que eles enviaram. Eu até pensei, porque o pessoal que participou da reunião me enviou aqui também a cópia, e eles dizem o seguinte no comunicado, até para o senhor. Comunicado oficial do Instituto Brasileiro de Cidadania, que é a OS, né? 30 de setembro. Aí ele fala o seguinte: o Instituto informa que até o presente momento não auferiu o repasse referente ao termo de colaboração 4/2019. Mas não tem mais esse termo. Já foi suspenso em maio. Então eles deram aqui uma desculpa meia técnica para segurar o pessoal e agora a prefeitura teve que entrar. Eu não tenho dúvida que os trabalhadores, embora tenha sido suspenso o contrato, na forma que foi feito, eles têm direito a receber, me parece. Sim. Né? Eu concordo com o senhor. Mas obrigado pela parte. Obrigado, senhor presidente. Vereador Sidney Guedes vai fazer uso da palavra. Chão do fórum. Vereador Paulo Mário. Só queria acrescentar nessa discussão que a prefeitura não deve nada. Qualquer coisa que ela faça,
vai fazer de livre e espontânea vontade. Na dúvida não tem nenhuma. Porque às vezes se usa que a prefeitura quer nos pagar, aquele coisa eles receberam. Eu queria aproveitar esse momento, que já era para ter falado na semana passada. Nós entramos aí no momento da eleição, quando todos vão buscar a sua conquista, seu retorno, não. Eu queria desejar a todos uma boa campanha, que todos consigam seu sucesso, seus objetivos, e que nada que aconteça lá fora, repito, já disse aqui uma vez, seja transferido aqui para dentro. Nós temos que pensar em dias melhores para a cidade, não ficar discutindo coisas pessoais aqui dentro daqui. Um sucesso a todos, e todos atingem seus objetivos. Vamos à luta. Obrigado. Senhora presidente. Requerimentos. Consulta o plenário quanto a pedidos de destaque para requerimentos. Não há requerimentos a serem votados. Passamos agora ao grande expediente. Há inscritos, senhor? Há 2 inscritos, senhora presidente. Primeiro inscrito, vereador Cláudio Moreno. Kiki Brau. Pessoal, eu prometo ser breve, eu só queria fazer um complemento de informação sobre a questão da nova empresa de ônibus aí. Nós estamos divulgando eles estão divulgando muita coisa pela internet. Eu queria que as pessoas ficassem atentas, porque eles estão divulgando um perfil com Bragança Paulista. Até eu fiquei meio curioso para saber o que seria esse com, né? Você vê no ônibus escrito com e na frente Bragança Paulista. Tem uma sigla, COM, Bragança Paulista. Eu ficava, puxa vida, mas o que será que significa esse com, né? É justamente uma sigla para Companhia de Ônibus Municipal. Companhia de Ônibus Municipal Bragança Paulista. Eles estão com uma área de atendimento ali na Hípica Jaguari, por enquanto a garagem deles é lá. Devido a essa situação do número de funcionários, de motoristas que foram contratados até agora serem insuficientes, dando prioridade para quem é da empresa Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, e os problemas que foram causados ontem, eles estão divulgando também o site combragança.grupojtp.com.br. Eu não sei se aconteceu com os senhores, devem estar recebendo telefonemas, mensagens de WhatsApp das pessoas relatando o problema e pedindo orientação. Eles divulgaram também um 0800. É importante que a gente tenha em mente esse 0800 para ligação gratuita. A informação que eu acho muito importante é que nessa primeira semana eles vão calibrar o GPS, e quando esse calibramento estiver completo, baixando o aplicativo deles, que eles estão divulgando certinho, o passageiro vai poder saber onde está cada ônibus, cada linha, cada hora. Só que mesmo assim, com essa facilidade, tem passageiro reclamando que algumas linhas ainda continuam com horários reduzidos. E a informação é que eles vão, dependendo da demanda, colocando mais ônibus. Porém, já ficou claro ontem e hoje que os ônibus não estão conseguindo atender a demanda. Tem essa transição dos cartões também que são necessários. Os estudantes já podem, eles estão dando as opções através do online, que é possível fazer. Todas essas informações através da parte de internet, não é? Tanto o site deles como através... Fizeram uma coletiva de imprensa na prefeitura que explicaram direitinho. E tem esse 0800, eu vou até pegar o número 0800, a gente está divulgando de forma maciça, porque quando a pessoa não sabe ainda, o contato por ser muito novo, ela acaba ficando sem a informação. Esse 0800 está à disposição, o pessoal pode procurar.
Deixa eu passar para vocês aqui. Caramba, tinha deixado aqui separado, mas não estou encontrando. Depois eu passo direitinho esse 0800. E, nesse sentido, eu gostaria de finalizar dizendo que é muito importante a gente ter a colaboração desses motoristas que estão vindo da Nossa de Fátima Auto-ônibus, a maioria deles fazendo o serviço da forma correta, com bastante dedicação, ajudando inclusive na transição. Eu citei inicialmente aqui, estou solicitando que esses dois casos específicos dos motoristas que faltaram, que se pegue realmente a justificativa, o que é que aconteceu, se há uma justificativa plausível, se alguém ficou doente do dia para a noite, se alguém se acidentou, se alguém foi dormir bem, no dia seguinte estava com 40 graus de febre, o que é que houve para a falta desses dois motoristas lá. Sugerir isso, inclusive, para o pessoal da mobilidade, conversar com a empresa para ver o que está acontecendo, porque a falta de dois motoristas causou um transtorno imenso em duas linhas muito fortes lá, uma delas Marcelo Stefani e a outra Parque dos Estados. Você tem uma ideia, os passageiros que iam ficavam naquela parte de cima da USG, ali perto do Objetivo, Rosário de Fátima, o pessoal que trabalha em casa de família e tal, teve que descer aqui na Imigrantes e subir a pé até lá, porque houve essa situação. Então estão sendo corrigidas, tem algumas falhas. E é por isso que nós estamos nos colocando à disposição da população para encaminhar todos esses problemas de uma forma que, passando essa semana de teste, a coisa fique ajustadinha e dê tudo certo. Então era isso que eu queria complementar. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Kiki Brown. Vereador Gabriel, o senhor vai registrar sua presença? Tem que falar no microfone, Gabriel. Então, nós queremos registrar a presença e já aproveitar que dar os parabéns para o senhor desta casa, de todos os vereadores. Muito obrigado, presidente. Que eu não quis interromper Cláudio Moreno quando eu adentrei, na outra vez que ele estava falando, mas estou presente aqui, por favor de registrar. E obrigado pelas felicitações. Obrigado a todos. Parabéns, vereador. E está registrado. Hoje é dia do prefeito, um abraço também ao nosso prefeito Jesus aí, dos vereadores. Kiki Brown. Dia do prefeito. Dia do prefeito. Vereador Kiki Brown. Próximo inscrito, vereador Kiki Brown. Você é meu filho. Está me ouvindo, Kiki? Kiki. Ele está falando, parece. Olha lá, Beth. Bom, parou. Parece que ele estava falando. Vereador Kiki Brown, está sem som. E agora? Agora sim. Desculpa, Natanael. É que eu estou acidentado aqui, eu fui fazer um giro ali, desculpa. Opa. Eu só queria falar rapidamente o seguinte. Estou na linha aí, né? Estamos ouvindo. Eu queria falar rapidamente o seguinte, o vereador Cláudio aí, no começo da sessão, ele teve uma fala um tanto infeliz, em dois sentidos, né? Primeiro, no sentido de que eu faço favores para os outros, que eu ajo em interesse de terceiros, o que obviamente não procede, afinal de contas,
Meu mandato sempre foi e sempre será um mandato independente. E o segundo erro infeliz do cidadão, do vereador, é dizer que eu me equivoquei no entendimento do contrato. Eu posso dizer com muita tranquilidade que tem uma coisa que eu nunca fiz nesses 4 anos que a gente está aqui, foi me equivocar com relação aos contratos. Tanto é verdade que hoje o prefeito de Bragança Paulista é condenado por mau uso de dinheiro público graças à minha interpretação da lei. O meu entendimento de lei, na ocasião que o prefeito foi condenado, era o entendimento correto. E o entendimento incorreto era o da administração e, consequentemente, do vereador Cláudio Moreno, que é um defensor da administração. Se o meu entendimento da lei não fosse correto, a lei de incentivo ao esporte não teria sido pago aos atletas, porque na cabeça da prefeitura, no entendimento do jurídico da prefeitura na ocasião, era impossível fazer os pagamentos. E foi graças a mim, ao meu trabalho, ao meu entendimento da lei, que os vereadores e os atletas receberam os seus recursos. Então, naquela ocasião, eu também estava certo. Mais para frente, recentemente, vamos falar aí, a empresa na qual o vereador Cláudio Moreno trabalha, ela chegou a insinuar a um funcionário da emissora, que pertence ao neto do prefeito, Vitor Hugo Chedi, disse que estudos, que os estudos são coisa do PT, que estudos são desnecessários. E, por incrível que pareça, mais uma vez, quem estava correto era eu, e não o Vitor Hugo, e não o J. Malon, e não o Cláudio Moreno, e não o Dr. Tiago, e não o Marcelo, e nenhum outro secretário dessa administração, pois todos estavam errados, como na maioria das vezes eles estão. Outro dia eu disse aqui que a lei que o doutor Marcelo trouxe era uma lei inconstitucional. E o que aconteceu logo depois? Essa lei foi retirada. Então, em todos os momentos, quando eu falo nessa tribuna, eu falo com base científica. Eu falo depois de ter feito um estudo amplo das coisas, e eu repito aqui, o atual contrato de concessão do transporte público possui a possibilidade, na verdade, a obrigatoriedade de devolver para os cofres da empresa os valores que não forem computados na catraca. Assim como, também, a empresa deve devolver para a prefeitura os valores se o número de passageiros for maior ao estipulado em contrato. Na minha opinião, o número estimado é muito alto e a gente pode chegar a um prejuízo anual de 9 milhões de reais. Lembrar também o vereador Cláudio Moreno que na ocasião do contrato da Sabesp, se não fosse este vereador aqui, não teria 30 milhões em contrato, que não existia no contrato enviado pelo jurídico desta municipalidade esses 30 milhões, existia da boca para fora. Então, só deixar esse registro aqui, de que se tem alguém que dificilmente se engana quando o assunto é a interpretação da lei, esse alguém sou eu. Porque se não fosse, a gente não tinha prefeito condenado por mau uso de dinheiro público, a gente não tinha as obras, infelizmente, as obras da perimetral paradas, só pararam por pura incompetência da administração que o vereador Cláudio Moreno apoia incondicionalmente, a ponto de achar, na ocasião, inclusive, que os estudos eram desnecessários, né? Então, por aí vai. Só deixar esse registro de que as chances de eu me enganar são sempre muito pequenas, ao contrário do vereador Cláudio Moreno, que está sempre
muito enganado com relação à grande maioria das coisas que ele pensa que sabe. Afinal de contas, na cabeça dele, a contratação da banda Megusta era correta. Na cabeça dele, as obras da perimetral, a condução das obras da perimetral era correta e comprovadamente pela justiça, não por mim, um mero professor, eu estava correto. Infelizmente, um exército de secretários que ganham 12 mil reais por mês dos cofres públicos não sabiam de nada disso, não sabem contratar artista, não conhecem o plano diretor que eles aprovaram. Vamos lembrar aqui mais uma vez, onde eu também estava correto com relação à interpretação da lei, a época da lei do Sistema Municipal de Cultura, que eu afirmei aqui com todas as letras que o Conselho precisava ter acesso ao orçamento, mas vocês optaram por ter na Secretaria de Cultura uma secretária que desconhece a própria lei do Sistema Municipal de Cultura e deu todo aquele rolo, e depois, infelizmente, de forma arbitrária, o prefeito mandou para a nossa casa aqui uma lei infeliz, eu espero que seja revogada pelo próximo prefeito, que tirou direitos do nosso conselho. Digo mais uma vez, está sendo muito importante no andamento da Lei Aldir Blanc. Então, era só esse meu registro aqui, dizer que dificilmente eu, quando falo alguma coisa aqui, eu estou equivocado. E se eu estivesse, repito, prefeito Jesus Chedi não estaria condenado por mau uso de dinheiro público e as obras da perimetral estariam aí a todo vapor, matando inúmeras pessoas na beira da pista, poluindo o nosso rio e descumprindo de forma veemente com o diretor. Obrigado. Encerrado o grande expediente, encaminhamento ou deliberação de proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente da sessão. Presidente. Oi. Queria só registrar, eu tenho certeza que falo em nome de todos, que a reza que seja feita agora no final da sessão seja estimando melhoras do professor Amauri, que está se recuperando da Covid. Obrigado, presidente. E da Marina também, do seu esposo. Vamos rezar por eles. Exatamente. Obrigado pela complementação e oportuna. O senhor primeiro secretário fará a leitura das emendas das proposições protocoladas verbalmente no pequeno expediente desta sessão. Já foram encaminhadas, senhor presidente. Assuntos de interesse pessoal não há inscritos. Encerramento, comunicados e convocações. Comunicamos que a moção número 49 de 2020, de autoria do vereador Sidney Guedes, que requer, por meio de apelo deste legislativo ao chefe do Poder Executivo, estudos visando ao envio a esta Casa de projeto de lei para alteração da tabela constante no artigo 74 do Código Tributário do município para atender os feirantes de Bragança Paulista, alterando o número de 50 para 100 bancas ou diminuindo a quantidade de unidade fiscal do município, UFM, foi retirada pela autora em 5 de outubro de 2020 por meio do requerimento número 700. 12ª audiência pública de 2020, dia 8 de outubro, quinta-feira, às 10 horas, neste plenário, constando da pauta o projeto de lei número 41 de 2020, de autoria do Executivo Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2021 em R$ 546.908.376 de receitas líquidas e da outras providências. 37ª sessão ordinária de 2020, no dia 13 de outubro, terça-feira, a partir das 16 horas, neste plenário, com possibilidade de participação virtual nos termos do ato da mesa número 9, de 22 de junho de 2020. Registro de presença dos vereadores. Vereador Antônio Bugalu. Está nas eleições? Não respondeu. Vereador Basílio Zaquini Filho. Presente. Vereadora Beth Chedid. Presente. Vereador Cláudio Moreno.
Vereador Ditinho Bueno do Asilo. Presente, secretário. Vereador Dr. Cláudio. Vereadora Fabiana Alessandro. Vereador João Carlos Carvalho. Presente, senhor secretário. Vereador José Gabriel Sintra Gonçalves. Presente. Secretário, registrou minha presença? Sim, senhor. Obrigado. Vereador Marco Antônio Marcolino. Presente. Vereador Marcos Vale. Presente. Vereador Mário Silva. Presente. Vereador Mofid Dorra. Presente. Vereador Natanael Ananias. Presente. Vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Presente. Vereador Kiki Brau. Presente. Vereadora Rita Leme. Presente. Vereador Sidney Guedes. Presente. Vereador Tião do Fórum. O senhor segundo secretário fará a leitura da oração da paz para encerramento da sessão. Oração da paz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Às 17h44 do dia... Hoje é dia? Do dia 6 de outubro de 2020, declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Bom regresso, bom trabalho, que Deus os proteja e os guarde. Amém.